Olá a todos, o bate-papo de hoje do nosso Arte e Cultura vai discutir as políticas públicas de incentivo à cultura. O nosso convidado hoje é Manuel de Souza Neto, que é colaborador do Observatório de Cultura do Brasil, uma rede de voluntários que se dedica a assuntos profundados na área cultural. Neste ano, eles lançaram um estudo crítico e analítico sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, o MINC. Manuel, obrigado por aceitar o nosso convite. Adriano, obrigado e muito obrigado à TV Assembleia e à Casa do Povo. Meu amigo, antes de a gente entrar especificamente no assunto desse estudo e do livro em si, vamos tentar situar o nosso telespectador que talvez não esteja tão acostumado à estrutura do Ministério da Cultura. Quais os principais eixos e programas de fomento à cultura para quem busca apoio a um projeto cultural no Brasil hoje, Manuel? O Ministério da Cultura, ele é um privilégio a gente ter no país com desigualdades como o nosso, ter o nosso próprio órgão para atividade, né? E que são profissões, são expressões culturais, são identidades culturais, são muitas culturas em muitos territórios. Então a cultura não é uma coisa só, né? E nós temos um desenvolvimento, ainda que precário nesses 40 anos, com desmontes, com ataques, né, com alguns momentos em que alguns gestores ou presidentes não tiveram uma verdadeira atenção para a pasta, mas ele vem tentando se desenvolver, criando seu próprio sistema de cultura, assim como o SUS tem o Sistema Nacional de Cultura, que nem tem na saúde, né? E nós temos essa possibilidade de instalação a partir disso de uma política pública. Planos, ter o Plano Nacional de Cultura, ter o fundo próprio para poder desenvolver as políticas, e aí se pretende criar programas, né? Temos a Lei Rouanet, que é a mais conhecida, né? Mas a Lei Rouanet também ela tem outros mecanismos, né? Existe também a Ancine, que tem o Fundo Setorial do Audiovisual, e existem maneiras de fazer repasses, convênios, para que se promova outras atividades junto com grandes organismos da cultura. Hoje em dia, com as OSCs, com as MIROSC, existem uma série de outros tipos de repasses. E mais recentemente com a LAB, que foi um recurso emergencial, criado durante a pandemia para atender a classe artística que ficou proibida de trabalhar com dificuldades, também se criou um programa com a LPG, a Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator, né? E que essa lei ela pretendia ajudar no desenvolvimento e a recuperação do setor, ainda que existam dificuldades e que as pessoas continuem relatando que depois da pandemia continuou tendo dificuldades nesse setor. E a PENAB eu acho que é um grande avanço, porque a PENAB, a Política Nacional de Blanc, ela permite repasses estaduais e municipais, e isso vai permitir que lá na ponta, estados e municípios decidam com a participação social, debatendo, às vezes até brigando entre artistas, produtores e gestores, né? Para que se faça essa política e se pense na maneira de garantir que o repasse aconteça e que se proporcionem políticas. Porque uma coisa é fazer o repasse e dizer, isso foi repassado ao produtor, ao artista. Qual é a finalidade do recurso? Atender a população. E aí é que a gente sempre pede para todo mundo, nesse debate acalorado que virou a cultura, que entenda que é política pública, que está previsto na Constituição, é um direito cidadão. A gente precisa pensar como que chega lá na ponta, no Estado, né, nos estados, nos municípios, no caso aqui no Paraná, né, nos 399 municípios, e como que a gente garante que prefeitos, os vereadores locais, né, os gestores municipais, às vezes é um diretor, às vezes não tem a Secretaria de Cultura Municipal, né, às vezes é um diretor dentro de uma Secretaria de Turismo ou de Educação, que ele tem o amparo, a capacitação para fazer com que esse recurso operacionalize. Ainda mais agora que nós temos essa questão da reforma tributária, acho que a gente pode voltar nisso depois, porque ela prevê o fim de incentivos fiscais. E é bem provável que as leis de incentivo municipais e estaduais, por incentivo, acabem. É um momento de transição em que se vai precisar fazer uma reforma, garantir novos mecanismos.
Manuel, o estudo do OCB fala sobre uma crise estrutural na gestão da cultura no Brasil. Quais são os principais elementos dessa crise? O que é que o estudo identificou? O Ministério ele passa por uma série de incompreensões da sociedade, do próprio poder público, e acaba não conseguindo cumprir continuamente seus papéis. Então, conforme um choque mais ideológico de gestão liberal é passado ao mercado. Se é um governo mais afoito à questão do estatismo, vamos fazer um Estado mais pesado, é muito controle e um certo tipo de definição ideológica. Bem, tudo é ideológico, né? E um governo mais à direita e que fala mais do civismo e de que a população tem que estar mais submetida a um patriotismo ou algo assim, acaba se submetendo o órgão aos grandes ícones nacionais, às memórias de um passado glorioso e se esquece de fomentar a arte e a cultura. Então, o Ministério ele acaba sendo um pouco refém, não tendo a capacidade de agir sozinho para uma política de Estado, para que realmente possa desenvolver os programas e as políticas culturais. Então, a pesquisa do OCB identificou um problema de continuidade. E, a partir disso, a questão de gestão de programas, humores dos gestores e grupos de interesse. Muita atuação de grupos poderosos que captam recursos de Rouanet. Aí até é bom a gente eliminar um pouco essa boataria, que o problema seria o Caetano, o Gil, o Chico, né? Sempre que ocupe alguém. E também esse outro aspecto, que então o artista ele está manipulado pela esquerda, né? Porque os recursos, na verdade, no caso da Lei Rouanet, eles vão para grandes empresas, grandes fundações de bancos, de empreiteiras, e são eles quem determinam quem será patrocinado. Então, como uma lei liberal, hoje o Ministério ele acaba terceirizando a decisão. Essa situação leva a uma indefinição na aplicação do recurso de uma política cultural. Porque na Constituição, artigos 215 e 216, o Plano Nacional de Cultura também está previsto, nós temos uma situação muito clara do que deveria ser essa política cultural, com a universalização do acesso, com a democratização, com a participação social, com a garantia de direitos culturais. E na hora do fazer é que acontecem as discrepâncias. E isso tem levado a uma série de outros fatores que a gente pode continuar abordando, mas basicamente o funcionalismo sendo desestruturado, está precarizado, é um dos piores quadros, ou melhor dizendo, não tem programa de quadros e salários lá em Brasília, e o funcionalismo do MINC ele acaba ficando, inclusive, sobrecarregado para poder desenvolver suas atividades. Esse estudo que vocês realizaram conta com um material bastante vasto, inclusive com processos de auditoria do TCU e da CGU. Qual foi a principal constatação de falha nesse estudo de vocês? Todos nós fomos pegos de surpresa, inclusive o MINC, inclusive o Márcio Tavares mesmo, em declaração, o secretário-geral do Ministério falou na imprensa, ali na virada de março para abril, quando surgiram uma série de questões, teve até um corte abrupto no recurso da PENAB, teve depois uma audiência pública com a ministra, inclusive uma discussão muito chata entre direita e esquerda, discutindo o papel da ministra, e pouca discussão na Câmara dos Deputados sobre o papel da cultura, da gestão cultural, né? E isso tudo ajudou a revelar que ninguém tinha uma noção clara da situação real da gestão interna dentro do Ministério da Cultura. A nova gestão tem uma desculpa, estava há pouco tempo, quase 2 anos ali, quando realmente apareceram essas situações. Mas essas questões se arrastam por décadas.
atingia em todos os governos, era uma quantidade de auditorias que depois até passou de 40, acabamos recebendo mais algumas. Na verdade, eram muito mais, mas algumas eram voltadas a um projeto de alguém, uma decisão menor. A gente pegou as questões que atingiam o órgão e decisões maiores. E na análise disso, que contou com juristas, inclusive na localização dos documentos, porque essas auditorias não estavam totalmente abertas, não estavam visíveis e deveriam estar, inclusive, no site do Ministério da Cultura por orientação da transparência, a lei de transparência. Prestação de contas, Prestação de contas. E não constavam. Então, para nós que somos da arte e cultura, produtores também, gestores, pesquisadores, e que estamos aqui na defesa da cultura, ninguém está atacando a cultura, né? Nós estamos criando melhoria na política pública. Foi um choque para nós, porque a gente descobriu problemas de convênios de gestão com sites do Ministério, dados a grupos universitários sem a menor capacidade de fazer, com valores altos, sem eficácia, sem eficiência. Problemas de que projetos do passado podiam ser dados a grandes eventos de porte com potencial econômico, grandes eventos ou exposições e manutenção de equipamentos culturais de alta cultura e de arte contemporânea moderna, que são necessários, mas valores de 100 milhões, de 300 milhões por projeto, né? Enquanto falta dinheiro para o básico no audiovisual, no teatro, na música, né? E questões como museus precarizados, fiscalização destruída, incapacidade técnica, problemas de gestão, de liderança, o volume de coisas que foi localizado mostra um órgão que está enfermo. Então não é contra um governo, não é contra uma posição ideológica, e como eu repito, não é uma coisa que é contra a cultura, é o contrário, é que para ter a cultura nós precisamos ter um Ministério da Cultura saudável. E quando localizamos ali problemas de transparência, de má aplicação de recursos, isso nos deixou tristes, porque fomos provocados a fazer esse trabalho numa parceria com o grande jornal de São Paulo, o maior do Brasil. E tivemos uma parceria para os 40 anos do Ministério, na Ilustríssima, foi um especial de 5 páginas, e queríamos fazer um diálogo com uma sinceridade, com a franqueza, com uma equipe de jornalistas que pudessem ser progressistas, porque existe muito discurso de ódio hoje com a cultura, e as pessoas precisam entender que não existe povo, não existe identidade, não existe nação sem cultura. A economia da cultura também é importante. Então, para nós, aquele momento em que a gente percebeu que o nosso estudo poderia, inclusive, prejudicar, a gente teve que ter muita cautela para trazer os dados à tona, explicando que precisava melhorar o investimento e trazendo propostas. Porque a gente percebeu que conhecemos nós da cultura muito pouco do que acontece na gestão cultural. Todos profissionais da área, todo mundo que é da arte e da cultura desconhece como realmente opera. E aí surgiu essa demanda para a gente, então, trabalhar o nosso melhor para explicar e trazer à tona, sim, os problemas, mas mostrar as qualidades, explicar por que tem que fazer melhor e o que pode ser feito de melhor. Um dos dados que chama bastante atenção nesse estudo são os mais de 26 mil projetos da Lei Rouanet sem prestação de contas, sem uma análise conclusiva. Isso é só a ponta do iceberg. O que esse dado aponta em relação à saúde da fiscalização dos mecanismos de cultura no Brasil? Bem, primeiro, antes que colegas fiquem chateados que a gente está falando da Rouanet, que é bem polêmico, né? É polêmico. Ou que alguém se anime que a gente vai falar mal da Rouanet, né? Porque são 2 pontos. Vamos aos fatos de uma maneira a tirar o senso comum da frente, né? Vamos analisar de uma maneira fria. A primeira questão é que a Lei Rouanet é uma lei liberal. Foi criada com um mecanismo inspirado em modelos quando a Inglaterra e Estados Unidos acabaram com os Arts Councils e colocaram leis de incentivo que facilitavam que empresários trocassem os impostos com o governo para financiar a arte. Que é como funciona a Rouanet, né?
Exato. A Rouanet se inspirou nesse modelo. Então, é uma transição desde a Lei Sarney, é um modelo liberal que está aí umas 5 décadas se desenvolvendo no mundo, e a Lei Rouanet, ela tem aí suas vantagens e desvantagens. Tira um pouco do papel do Estado, para o Estado não ser tão pesado. Um Estado muito pesado ideológico, deixar toda a decisão para o Estado também não é positivo. Então, a Lei Rouanet, ela é interessante por causa dessa questão, ainda que tenha essa contradição que o mercado determina depois o que é arte ou cultura. Isso é um problema. Mas a questão é que, a partir do momento que a gente entende que a Lei Rouanet ela tem essa polêmica, nós entendemos que a gente precisava explicar que, se ela é uma lei liberal, não existe razão da classe artística mais à esquerda falar: essa lei ela é muito importante, temos que manter. Ela pode ser alterada, pode ser até extinta, desde que tenha um mecanismo melhor. Certo? E a direita, por outro lado, ela tem uma característica hoje de falar que a lei é comunista. Vocês já ouviram falar isso em redes sociais, amigos? Então, é uma situação que não dá para entender, porque a lei é liberal. Então, eu digo, todo mundo está um pouco errado sobre a interpretação do que é a Rouanet. Começa que é muito boato, interpretações equivocadas. Ela é apenas um mecanismo de transferência do recurso público, e esse mecanismo facilitaria entre empresários, donos do dinheiro, e produtores, uma maneira de fomentar a arte. O problema do mecanismo é que não está claro o papel dele social. Como ele vai chegar nas pessoas, o que ele vai fazer de fato pela população. Isso não está claro. Na Constituição está claro o papel da cultura. Na Rouanet isso não está claro. Então, quando a gente viu 26 mil projetos sem prestação de contas, a primeira questão é que a gente foi tentar calcular o montante pela média de projetos aprovados, que subiu de 600, 700, 800 mil para mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil atualmente por projeto. Os que captam estão nessa faixa, de mais de 1 milhão. Então, a gente está falando de mais de 30 bilhões de reais sem prestação de contas. Né? E o que é essa prestação de contas? O artista roubou o dinheiro? Não é, pessoal? Vamos esclarecer isso, porque senão, já notou, sempre bota a culpa no artista. Né? Já não pode aceitar isso. O artista não tem culpa, o artista está levando a arte para as pessoas. Né? Aqui temos uma equipe de produtores, de técnicos, o pessoal da televisão, estão acostumados também com a produção do audiovisual. São trabalhadores. Isso é um mercado, isso é uma economia importante. Então, quando a gente fala da Rouanet, o cuidado que a gente tem que ter para falar desse mecanismo. A questão é que não tem transparência, não tem um acompanhamento adequado, e a principal questão não é que os artistas ou produtores ou alguém não emitiu a nota e desviou o dinheiro, porque isso é o discurso fácil, senso comum. A questão é que a Rouanet tinha um mecanismo ainda complexo, muita coisa feita no papel, num setor que tem muita informalidade, e lá dentro poucas pessoas para conseguir fazer o fechamento de contas. Esse é o principal problema. Então, foi acumulando ao longo dos anos, e tem projeto lá da época do Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, que ainda não foi feito o fechamento. Isso é ruim para quem trabalhou. A pessoa fica, às vezes, com algum problema com o governo, o proponente, e para o órgão público isso significa depois não conseguir fazer seu papel direito com o Tribunal de Contas e garantir a saúde do órgão, para que depois, no próximo ano, ele continue recebendo os recursos adequadamente. Isso diminui a capacidade de gestão do órgão. Então, é uma questão que tem que ser resolvida, e que é muito mesmo pela questão de falta de pessoal. A gente entendeu que isso está acontecendo, mas algumas coisas escandalosas, e em determinado momento auditores dizendo que existe no órgão uma cultura de não prestar contas. Isso é um ponto negativo, e que a gente precisa urgentemente de uma solução mais adequada para o Ministério. Inclusive, saiu uma correspondência do Ministério na Folha dizendo que não, que eles sanaram o problema, e de fato é a gestão atual a que mais está prestando contas. Mas como tem um aumento aí de mais 10 mil novos projetos que devem estar em andamento, com saneamento de 5 mil projetos, como eles estão prevendo, vai subir de 26 mil para 30. Tem uma previsão de taxa de crescimento. A gente, inclusive, lançou um relatório anexo sobre isso, acabou até entrando na versão final do livro, mostrando que precisa de uma força-tarefa
aumentar talvez em 100 funcionários o setor, fazer alguma coisa, porque senão a gente vai estar discutindo esse problema da prestação de contas da Rouanet em 2049. Não faz sentido, né? Não. Em relação ao Plano Nacional de Cultura, o estudo também identificou uma dificuldade de implementar o plano na sua totalidade, né? O que diz esse estudo? O Ministério tem apontado bons dados nos relatórios de implantação do sistema. Durante o avanço do Sistema Nacional de Cultura, que é parte conjunta com o plano, se fez um forte avanço na gestão Marta Suplicy. De pouco mais de 100 municípios, mais de 1.000 entraram no sistema. Porém, dos mais de 5.400 municípios do Brasil, nós estamos passando por uma fase em que precisa se instalar junto com o Plano Nacional de Cultura o que se chama de CPF da Cultura, que é Conselho, Plano e Fundo. Cada estado e município tem que ter isso. Pouco mais de 500 municípios conseguiram esse resultado até agora. Então, a gente está falando de 10, 11% dos municípios apenas atingiram essa instalação completa. E ainda, veja, que completa não quer dizer que está perfeito, né? Conseguiram instalar. O Plano Nacional de Cultura tem uma série de diretrizes que apontam como executar esse recurso para garantir a cultura popular, a questão de diversidade, de gênero, as expressões culturais regionais, a melhoria da gestão pública, da prestação de contas, a melhoria da participação social, a questão dos conselhos, dos setores profissionais, né? Por exemplo, no audiovisual, ou a questão do pessoal do Camisa Preta, que hoje eu vim de preto aqui para homenageá-los, poderem participar da decisão da política pública, porque é um direito constitucional. Então, quando a gente fala do Plano Nacional de Cultura, a gente precisa entender que é uma série de direitos e garantias e metas que vem com diretrizes, linhas de ação, ou seja, é um conjunto completo esses documentos. E ainda tem planos setoriais. Tem o plano da música, tem o plano da cultura popular, tem o plano da literatura e por aí vai. Esse conjunto de políticas que estaria previstas, ela é colocada pelo professor Humberto Cunha, do IBDCUT do Ceará, que é um instituto que nós respeitamos muito os trabalhos deles, como demasiado, seria um conjunto muito grande para ser executado. E do outro lado, o Sistema Nacional de Cultura, que garantiria a integração de estados e municípios, ela continua precarizada por causa dessa questão do CPF da cultura que eu comentei, e sem capacitação, sem pessoal, muitas secretarias municipais, aquela pessoa, é um funcionário, ou um funcionário, um diretor e um subordinado. E qual é a capacidade real de execução disso? Se o plano e se o Sistema Nacional de Cultura são uma adesão voluntária. Vou dar um comparativo que acho que vai ficar claro para as pessoas. O SUS. O SUS é obrigatório. Os municípios, os estados, eles têm que fazer o mesmo alinhamento, têm que nivelar e têm que dar capacidade de forma igual, com os mesmos sistemas, com as mesmas leis, as mesmas regras, tudo igual. O da cultura não é obrigatório. Então, como que a gente vai garantir a instalação dessas políticas públicas se os fundos de cultura, e aí vem a problemática que é importante para quem trabalha da área, para quem trabalha realmente vai compreender a questão, se o recurso acaba indo para quem tem melhor infraestrutura, para quem tem já seu CPF instalado, para quem tem equipamentos culturais, para quem tem uma capacidade de lançar editais, já tem uma lei de incentivo municipal, aliás, essas leis todas podem acabar caindo agora com a reforma tributária, como eu comentei, e as cidades que são mais prejudicadas são as cidades que têm baixo índice de IDH. Então, vou dar um exemplo, o IPEA lançou alguns dados em seminário recente, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Federal, que é um órgão da maior respeitabilidade, e aponta que 61% dos municípios pequenos não conseguiu executar a Política Nacional Aldir Blanc. Então, os dados já apontam que na ponta, lá atrás, né, onde a gente não vê, tá, municípios pequenos que estão precisando da cultura, é justamente os que são penalizados
com essa instalação demorada, com poucas normas e com um princípio que é democrático, que é interessante da adesão, mas que é ineficaz na prática. Então, o problema está numa normatização demorada e ineficaz. Manuel, para a gente encerrar, eu sei que a gente está falando de um assunto muito complexo, que é o incentivo público à cultura no Brasil, mas um assunto extremamente necessário do ponto de vista dos produtores culturais e de quem produz arte no Brasil. Independente das dificuldades que se encontram na fiscalização, na prestação de contas, essas leis são extremamente necessárias, né? Esse incentivo. Sim. O desenvolvimento da cultura, ele é fundamental para os países, mas para a questão do desenvolvimento humano. Quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de processo civilizatório, nós estamos falando de algo que pode ser mais potente, mais importante até do que a educação. A cultura, ela é o que constrói esse processo e a história da humanidade. Isso que a gente fala do desenvolvimento e do avanço da humanidade, que leva a ciência, que leva a filosofia, que leva a palavra, a língua dos povos, que leva aos hábitos, tudo isso está na cultura. A cultura é que é essa grande dimensão. Agora, a cultura e a arte, ela também tem um princípio nos estados com a questão da unificação dos países, de uma política de fortalecimento da língua e da cultura dos povos, e externamente com a questão do soft power, quando a gente fala da gente impactar com a nossa cultura fora do Brasil. Por exemplo, o Brasil com a Bossa Nova, que já foi a música mais tocada do mundo, ou as telenovelas da Globo, que chegaram a circular em 150 países e com trilhas sonoras do nosso paranaense Valtel Branco, né? de Paranaguá. E quando a gente fala da cultura, desse desenvolvimento e do papel, nós também precisamos falar da questão da desigualdade. Porque a questão é que a população brasileira, com as suas contradições, com a precariedade de que foi formada a nossa democracia a partir de um Estado colonial, né? E que, obviamente, escravocrata, nós temos que falar de uma ocupação europeia onde já existiam povos indígenas e nós temos povos africanos escravizados. Para tratar da cultura no Brasil nessas dimensões, nessa complexidade, nós precisamos garantir vozes, expressões culturais, matrizes religiosas. Então, quando a gente fala de políticas culturais no Brasil, nós estamos falando de desenvolvimento de uma nação mais saudável, de uma harmonização de uma nação que foi construída com um processo violento. Então, para desenvolver uma política cultural no Brasil, e para ter essa política, nós precisamos de leis e de políticas que garantam essa inclusão, que garantam as muitas vozes, que deem visibilidade às muitas expressões e o respeito. Então, nós estamos falando de cultura num contexto também de direitos humanos. Então, a arte e a cultura precisa desse fomento, precisa do incentivo, talvez não exatamente esses mecanismos que estão aí. Programas como o Ponto de Cultura e o Cultura Viva, que são muito bons, programas de prêmios de mestres e mestras que o Ministério da Cultura tem feito, ou o fortalecimento do incentivo à área de patrimônio histórico junto ao IFAM, tudo isso daí é muito importante, assim como a Fundação Palmares, que cuida justamente da questão afro-brasileira. Mas os mecanismos e os programas, como uma PENAB, uma Lei Rouanet, o Fundo Nacional de Cultura, isso é transitório. O que importa nesse momento em que a gente está tendo uma reforma tributária que vai acabar provavelmente com mecanismos estaduais e municipais, isso vai atingir fortemente o Paraná. Precisamos ter essa compreensão e já ter uma previsão do que fazer. É um momento para a gente entender que tudo isso pode ir, desde que a gente consiga trazer uma nova possibilidade e reinventar para continuar tendo fomento. Eu acho que é essa parte que a gente precisa se ater, que não precisamos defender a Rouanet ou criticar a decisão do governo com a reforma tributária ou o prejuízo que vai causar. A questão é como nós vamos agir enquanto população, enquanto representantes do povo também, para que eles ajudem rapidamente a criar novos mecanismos para a gente continuar fomentando a arte e a cultura e, principalmente, cada vez mais
pensando na política pública, para além do fomento artístico, para o desenvolvimento das pessoas. Porque muitos desses mecanismos, infelizmente, eles ainda não têm uma eficácia, uma ação tão garantida em que a gente possa apontar: aquilo está chegando na população, está promovendo tal efeito. Quando a gente consegue ter dados indicadores e consegue ter as informações e a análise, a prestação de conta, a transparência, a gente consegue fazer análises que nós que somos da área do campo da pesquisa temos sofrido para localizar informações e aí apontar o que pode melhorar, onde vai melhorar. Por isso que a gente tem que ter essa transparência que a gente conversou e que foi também parte do debate. Eu acredito que o livro traz uma possibilidade bem interessante de análise para a população, para os gestores, para quem é da área, para quem é produtor, para quem é artista, para quem é captador, para todo mundo. Porque ele aponta onde existem questões, ele conta um pouco da história do Ministério, mostra as contradições gestão a gestão, mas ele diz onde podia melhorar. Ele está apontando ali para questões que seriam do desenvolvimento dessa política. O livro, por isso, também foi decidido pelo grupo, né, que é um grupo voluntário, né, o grupo do Observatório, de que, como é uma questão de cidadania, nós decidimos fazer a distribuição do livro de forma gratuita. Então, o livro está sendo distribuído em PDF, acessível, pode ser baixado no celular, no computador, e ele está no site do observatoriodacultura.com.br para quem quiser baixar, e assim a gente distribuir a informação para que todo mundo tenha acesso. Perfeito, fica aí uma boa dica de leitura. Na verdade, Manuel, essa é uma resenha que renderia muitos e muitos outros papos, mas te agradeço a presença, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e envio um abraço aos deputados para que eles estejam atentos à pauta da cultura e ao povo do Paraná. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado. O nosso Arte e Cultura fica por aqui, mas não esqueça que estamos sempre na TV Assembleia, então não perca o nosso próximo encontro. Até lá.